Fala, gente, tudo bem com vocês? Lab de número 3, vamos aqui para a resolução dele. Labzinho de hoje um pouco maior que o anterior, né? Um pouco mais complexo aqui também a resolução. Então vamos cair para dentro, mão na massa, diretão. Lembrando, se você não baixou os labs, na descrição do vídeo tem um link para você baixar e tentar resolvê-los, beleza? Nesse lab aqui ele tem dois problemas a serem resolvidos. A gente vai fazer a leitura do primeiro, resolução, em seguida a gente parte para a leitura do segundo e resolução também. Ele diz o seguinte, ó, no primeiro problema, ele fala que o pessoal de marketing do RH estão experienciando dificuldades em obter IPs emprestados do servidor do DHCP. Identifique a raiz do problema e resolva. Tá? Então tem esses camaradas aqui na nossa esquerda, né, da VLAN 10 e da VLAN 20, que é muito conhecido aí pela gente a essa altura do campeonato, né? Pessoal do RH e do marketing. Eles não estão conseguindo pegar, né, IP emprestado junto ao servidor do DHCP que está aqui do outro lado na nossa VLAN 60. Como a gente falou, a gente falou muito, né, no lab passado sobre como o DHCP funciona. Tá? Para a gente começar a fazer esse nosso troubleshooting, a gente precisa entender como o DHCP funciona, especialmente quando eu tenho um servidor e uma VLAN diferente do host onde eu quero fazer esse empréstimo, né, de endereço IP. A gente falou bastante isso na aula passada, no lab passado. Se você não assistiu, assista aí, vai na playlist, é o lab 2, beleza? Que eu vou dar um resumão para a gente poder começar a fazer o nosso troubleshooting. Tá? Só lembrando do que a gente falou na aula passada, ó. Quando o André, né, eu vou abrir até aqui o André para mostrar para vocês que não está funcionando. Eu vou no IP Configuration, ele está como estático aqui, eu vou clicar em DHCP, e a ideia é que não funcione, né? Está falando que não está funcionando, está aqui, DHCP failed, a pipa is being used. Tá usando a pipa aqui porque eu não consegui encontrar um servidor DHCP na rede. A partir do momento que eu cliquei, né, nesse DHCP, a gente viu que automaticamente, né, o PC do André ele gerou um Discover na rede, né, um DHCP Discover, aquele pacotinho que a gente viu na aula passada. Esse pacotinho ele tem como destino o Broadcasting Layer 3, 255, 255, 255, 255. E o que isso quer dizer? Por que isso é importante? Porque esse tráfego ele não ultrapassa roteadores, tá? Ele morre dentro da VLAN 10. Então o André ele manda para o switch aqui, o switch cria uma cópia e manda para a Gisele descarta, né? Porque ela não está escutando a porta 67. O André está procurando alguém que esteja escutando a porta 67, um servidor DHCP dentro da rede. Né? O switch aqui ele manda para o switch de distribuição, que manda para o R1. E o R1 ele também descarta essa informação, porque o R1 não está operando como um servidor DHCP, ele não está escutando a porta 67, isso em condições normais. Né? Só que a gente quer nessa topologia aqui, a gente quer o DHCP Relay funcionando. Tá? A gente discutiu e falou sobre isso na aula passada. Com o DHCP Relay, o que o R1 vai fazer? Ele vai pegar o Discover do André, ele vai substituir o IP de origem pelo IP da interface no qual ele recebeu essa informação, e o IP de destino ele vai trocar, ele vai mudar o broadcast, né, 255, 255, 255, 255, pelo IP do servidor DHCP. Então ele vai fazer um intermediário entre André e o servidor DHCP. Tá? Revisão rápida, né? A gente falou bastante sobre isso no lab passado, então procura aí se você tem alguma dúvida ainda, beleza? E por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente tem que verificar, né, se o DHCP Relay está funcionando corretamente, se eu consigo do R1 mandar esse tráfego, esse discover do pessoal da VLAN 10 e da VLAN 20 lá para o servidor DHCP. A gente precisa saber se essa funcionalidade está corretamente configurada. Então vamos abrir o R1. Como é que eu posso verificar, fazer essa verificação? Eu posso dar um show IP int giga 00.10. E o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando essa linha bem aqui, ó. Helper address is 192.168.62. Então o DHCP Relay está corretamente configurado, tá? É só esse comando helper address apontando para o IP do servidor DHCP, que é justamente o 192.168.62. Só para confirmar, tá lá. Então está corretamente configurado aqui para VLAN 10.
E para a interface giga 00.20, né, que é o default gateway da VLAN 20, eu também tenho o helper address apontando para o mesmo servidor DHCP. Então o Relay Agent está configurado corretamente em ambas as interfaces aqui. Então o problema não é no nosso DHCP Relay. Tá? Então a gente já descarta essa possibilidade. Qual problema poderia ser mais, né, se a gente parar para pensar? Bom, eu preciso do DHCP Relay funcionando, mas você concorda comigo que se eu não tiver uma rota, né, para chegar nesse cara, não adianta nada eu ter um DHCP Relay funcionando. Eu preciso de rota também. Você vê que esse cara não está diretamente conectado, ele está lá do outro lado. Então preciso de rota, né? Vamos ver se esse cara tem uma rota para chegar lá. Eu vou dar um show IP route 192.168.60.2, que é o IP do nosso servidor DHCP. E você vê que já existe um problema aqui, a gente não tem rota para esse camarada. Tá? Já já a gente vai fazer o troubleshooting disso aqui. Mas antes, vamos dar um show run e vamos ver também algo muito importante embaixo da nossa giga 00.10, ó. Você vê que eu tenho uma CL embaixo da giga 00.10 da giga 00.20. Poderia essa CL, né, estar bloqueando o nosso Discover em direção ao servidor? Poderia, né? Eu poderia ter um statement bloqueando o R1 de enviar essa informação para frente. Aqui está no sentido de inbound, né? Então é quando o R1 ele recebe esse tráfego. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma analisada primeiro nessa access list, tá? A 101. E vamos ver se o tráfego está dando match em alguma dessas linhas. Aí a gente volta para a questão das rotas lá. Beleza? Abrindo essa ACL, a gente vê o seguinte, ó. Lembrando como funciona a CL, gente. A CL ela lê, tá, da linha aqui mais alta, né? Ela começa a leitura daqui, do sequence number mais baixo, que é o 10 aqui, e ele vai descendo até encontrar uma linha que dê match. Se essa linha der um match no tráfego que o roteador está analisando, né, ele para de olhar a ACL. Se deu um match na linha 30, por exemplo, ele não olha a 40 nem 50, ele para por aqui e executa o que está mandando na linha 30. Beleza? Então vamos começar a nossa análise a partir do sequence 10 aqui. A gente vê que a primeira linha eu tenho um deny no TCP. Assim como na segunda linha também eu tenho um deny TCP. A gente já pode descartar essas duas primeiras linhas, porque o Discover, quando ele chega aqui no R1, na giga 00.10 e .20, tá? Do pessoal da VLAN 20 ou do pessoal da VLAN 10, esse Discover ele roda sobre o DP. A gente viu isso, né? O DHCP ele roda sobre o DP, não sobre o TCP. Então ele nunca daria match em uma dessas duas linhas. Então a gente nem precisa olhar o resto para saber que não dá match nessas duas linhas. Já na nossa linha 3, né, no sequence 30 aqui, a gente tem um deny no UDP, só que é o source que ele usa, ó, 192.168.20.0 para a rede 20.0, que é a rede RH, né, e o 192.168.10.0. Você poderia até bater no olho de primeira, né, poderia até pensar que daria match em uma dessas duas linhas, só que não, né, gente? Por quê? Porque quando esse Discover chega no R1, os caras não têm IP ainda, né? Por isso que eles estão procurando um servidor DHCP. Lembra lá que eles mandam o Discover com source 0000. Então não daria match também nessa parte aqui. Estaria errado, né? Eles não têm IP ainda. Aqui até que tá certo, tá apontando pro IP, o destino, né? Tá apontando pro host do IP do nosso servidor DHCP, equal boot PS. Esse boot PS é a porta 67, tá? Que é a servidora DHCP. Só que por conta do source aqui, não dá match nessa linha, também não dá match nessa linha. Então automaticamente a gente pode concluir que ele está caindo no permit IPNN. Tanto é que a gente vê 5 matches aqui. De onde veio esses 5 matches? Quando eu fui André aqui, cliquei DHCP, tá? O tráfego ele bateu no permit. Então o R1 ele está recebendo, não está descartando esse Discover. Então não é problema de ACL no R1. Beleza.
E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa voltar para o nosso troubleshooting em cima das rotas, né? Lembra lá que a gente deu um show IP route para o 92.68.60.2, não tem rotas. Se eu der um show IP route, você vê que eu tenho rotas aqui, eu tenho algumas rotas. Eu tenho rotas aprendidas via OSPF. Você vê que eu tenho rotas aprendidas via OSPF. Eu tenho o SPF rodando aqui, deixa eu dar o show run pipe section OSPF. Você vê que eu tenho o SPF configurado. Vamos ver se o SPF está habilitado em todas as interfaces. Opa, desculpa. Show IP OSPF int brief. Você vê que meu SPF está habilitado aqui nas subinterfaces, né? Quando está gig aqui, na Giga 01 e na Serial 000. Então eu tenho o SPF habilitado aqui na interface que está me ligando ao R3 e também na interface que está me ligando ao R2. Então tem um SPF ligado nessas interfaces. Vamos dar um show IP OSPF neighbor. E aqui a gente já encontra uma coisa estranha, né? O nosso vizinho 2222, que é o R2 ali, ele está no state, né, no estado de init DR order. Então tem alguma coisa no nosso SPF mal configurado aqui que não está fazendo com que eles cheguem no full state. E por isso que eu não estou recebendo essas rotas do R2. O R2 não está me anunciando a rota aqui da VLAN 60, porque o SPF aqui não convergiu para o full, né? Então não houve a troca dos LS6. Beleza? Então a gente tem que ver o que tem de errado, né? Aqui no SPF a gente viu que a gente não tem nada demais, né? A gente tem a Specific Interface para as redes internas aqui, né? Que estão diretamente conectadas com o host. Aqui nada demais. A gente tem o SPF habilitado bonitão, certinho. Se a gente der um show run aqui, vamos ver se a gente tem alguma coisa embaixo da Giga 01. Não, a gente só tem IP. Só tem IP configurado, bonitão. Então parece que o R1, tá? Não tem nada de estranho nele. Vamos ver no R2 se a gente encontra alguma coisa, né? Vamos dar primeiro um show IP OSPF neighbor. E aí que a gente já viu uma coisa estranha, né? O R2 ele não tem adjacência com ninguém, tá? Nem com o R1 nem com o R3. Vamos dar um show run pipe section SPF. Você vê que aqui o SPF também está configurado, não parece nada de anormal. Deixa eu dar um show IP OSPF int brief. Você vê que o SPF está ligado nas interfaces aqui, ó, nessas duas gigs aqui, que são as interfaces, as subinterfaces para rede de gerência e para rede 60. Então eu tenho uma loopback também ligada, né? O SPF. E a Giga 01 e a Serial 000, as duas interfaces ligadas no R1 e no R3. Então essas interfaces estão ligadas, né? Dentro do SPF, tá? Então tá funcionando. E existe alguma outra coisa que a gente tem que descobrir o que é, que está fazendo com que a nossa adjacência não suba. Vamos dar um show run. Vamos ver se existe alguma coisa de baixo. Ó, e aqui a gente vê, ó. Embaixo da nossa Giga 01, a gente tem uma lista de acesso do tipo Extended no sentido inbound. E uma lista de acesso também na Serial 000. Muito provavelmente é isso, tá? Lembrando, gente, quando você habilita uma CL e uma interface ligada diretamente a um roteador e você está negociando alguma coisa com esse roteador, tipo um protocolo de roteamento, né? Você tem um protocolo de roteamento sendo informações de protocolo de roteamento sendo trocado entre esses dois roteadores, você tem que pensar nisso na hora que você for amarrar uma ACL nessas interfaces, tá? Então muito provavelmente a gente vai dar vou dar um show access list aqui, ó. E é exatamente isso que está acontecendo, ó. A gente não tem um statement permitindo esse tráfego do nosso SPF.
Por isso que ele está bloqueando, ó. Você vê que na linha 1, tá, dessa nossa CL, o que eu tenho? Eu tenho um deny IP host 172.16.0.1 para o 92.860.0 para todo mundo, né, com destino na VLAN 60. A minha segunda linha é um deny UDP. Nenhuma dessas duas linhas daria match no tráfego, no hello do SPF que o R3 manda para o R2, nem que o R1 manda para o R2. Então o R1 ele está mandando um SPF hello aqui na giga 01 do R2, e o R2, a partir do momento que ele está recebendo, ele está olhando nessa access list, está batendo nessa ACL, que está no sentido inbound, como a gente viu ali, ó, está no sentido inbound, assim que entra, né, na nossa giga 01. E o que acontece? O roteador 2 ele olha a linha 1, esse tráfego não deu match, porque o hello do SPF, lembrando, né, que o source ele vai ser o IP da giga 01 aqui do R1, e o destination vai ser um multicast 224.0.0.5. Então não está dando match nessa linha e também não dá match nessa segunda linha aqui. O que vai acontecer? Vai dar match na linha no deny N implícito. Beleza? E é por isso que o nosso tráfego, o nosso hello aqui, ele está sendo descartado, e por isso que nossa adjacência não subiu no SPF. Como a gente faz para consertar isso aqui? A gente dá um access list 101 permit IPNN, tá? Isso deve fazer com que, se eu der um do show access list, ó a quantidade de match já. Isso deve fazer com que o nosso SPF ele suba agora. Se eu der um do show IP ou SPF neighbor, você vê que agora a minha adjacência ela subiu. Vamos lá na R1, show IP ou SPF neighbor. A adjacência subiu. Vamos ver se esse cara está recebendo agora a rota lá da VLAN 60. Show IP route o SPF. Você vê que agora eu tenho muito mais rotas, e está aqui a rota para a VLAN 60, tá? Se eu repetir aquele comando, show IP route lá para o IP do nosso servidor DHCP, agora não aparece mais network not in the table, tá? Agora aparece que é conhecido via SPF. Então estamos recebendo essa rota. Resolvemos o problema, eu acho, né? Aqui a gente resolveu o problema da rota, né? Vamos ver agora se esses camaradas conseguem, se o problema era só esse, né? Se eles conseguem pegar, e ele vai lá, estão conseguindo pegar IP. Então resolvemos o problema número 1. Vamos aqui na Gisele também. Pegamos, conseguimos. E agora na galera da VLAN 20. Beleza, conseguimos também no João. E também vamos conseguir aqui na Márcia. Tranquilo? Outra coisa importante de salientar, gente, é esse permit que a gente colocou aqui no R2, ó, vamos aqui no R2 de novo. Essa linha que a gente colocou é permit IPNN, ele está sendo multitarefa aqui, ele não está permitindo só o nosso SPF, né? Ele não fez só subir o SPF. Se eu tivesse, por exemplo, uma linha só permitindo o SPF aqui, vamos supor que não fosse permit, eu não colocasse permit IPNN aqui, eu colocasse um comando mais específico permitindo apenas o tráfego SPF. Os camaradas lá da VLAN 10 e da VLAN 20, eles não conseguiriam pegar IP emprestado. Por quê? Porque o tráfego, né, o discover que o R1 mandasse para o R2, bateria no nosso deny IPNN, a linha implícita aqui embaixo, tá? Então, por conta de a gente ter colocado um permit IPNN, tanto o tráfego do SPF quanto esse discover que o R1 está mandando para o servidor DHCP, ele está batendo agora no permit IPNN. Então, foi multiuso aqui, essa nossa linha que a gente colocou aqui, resolveu, matou dois coelhos numa cajadada só aí, beleza? Então resolvemos o problema número 1, vamos ao problema número 2, ele diz o seguinte pra gente, ó. Ele fala que parece que uma CL foi configurada no roteador errado e agora ninguém da VLAN 30 consegue se comunicar externamente.
ele pede para a gente reconfigurar essa CL no roteador correto, de modo que só o acesso da VLAN 30 ao data center seja proibido. Tá? Então o que parece é o que a galera daqui da VLAN 30, né? Eles não conseguem se comunicar externamente, né? A comunicação é só interna, e aqui a gente vai verificar para saber se isso é mesmo verdade. A gente está com o IP estaticamente configurado, 30.1. Vamos ver o IP da Lorena aqui. É o 30.2. Vou pingar a Lorena. Ping 192.168.30.2. Você vê que eu consigo pingar a Lorena. Mas se eu tentar pingar o servidor DHCP, por exemplo, deu ruim. Se eu tentar pingar alguém lá da VLAN 10, o 10.100, que é o IP do André, eu tenho um Destination Host Unreachable. Se você parar para analisar o que foi pedido na linha 2, né, se a gente parar para raciocinar um pouco, a gente já consegue saber onde está o problema. Por quê? Ele diz que uma CL, então tem uma CL só, foi configurada no roteador errado. E agora ninguém da VLAN 30 consegue se comunicar externamente. Eu já sei automaticamente, só de ler essa linha, que o problema é que está no R3, tá? Luiz, como é que você sabe que o problema está no R3 e não está no R1 ou no R2? Porque eu tenho apenas uma CL bloqueando o tráfego da VLAN 30 para todas as outras VLANs. Tá? Eu não teria como ter uma CL só, por exemplo, vamos supor que essa CL estivesse no R1. E ela está bloqueando o tráfego para a VLAN 10 e para a VLAN 20. Mas e o tráfego para a VLAN 60? Como é que ela bloquearia no R1? Se o caminho que eu vou é via R2, tá? Porque aqui eu estou usando o SPF com tudo configurado no padrão. Então ele vai escolher o caminho de menor custo para a VLAN 60, partindo da VLAN 30 aqui, que vai ser via R2. Beleza? E aqui a gente prova. Vamos abrir o R3 aqui. Se eu der um show IP route, ó, 192.168.10.100, que é o IP do André, você vê que ele sai, ó. O Next Hub é 172.16.13.1, que é o IP da serial 000 lá do R1. A saída via serial 010, que é essa interface aqui. Então para a VLAN 10 eu estou saindo aqui pela esquerda. E agora para a VLAN 60, por onde eu estou saindo? Se eu der um show IP route 60.2 ali, que é o IP do servidor DHCP, você vê que agora eu saio via serial 011, que é pela direita aqui. Tá? Então se eu tenho apenas uma CL que foi configurada no roteador errado e está bloqueando o tráfego da VLAN 30 para todo mundo que esteja fora, essa CL só pode estar aqui no R3. Tá? Então vamos abrir o nosso R3 e vamos ver o que ele tem de ACL configurada. Vou dar um show run aqui, ó. Opa. Vamos dar um show run. E a gente vê o seguinte, ó. Só expandir um pouco aqui. Você vê que embaixo da... Eu tenho na minha giga 000... Opa, perdão. Na minha giga 001.30, né? Que é a minha subinterface, que é o default gateway para a VLAN 30, eu tenho uma lista de acesso com ID de 1 no sentido inbound. E eu já consigo vislumbrar a cagada que foi feita aqui, porque eu tenho uma CL do tipo standard configurada o mais próximo possível do source. A gente já vai falar sobre isso, tá? Vamos primeiro dar um show access list, vamos ver o que tem configurado, ó. Você vê que eu já tenho 8 METs, que é justamente o tráfego que a gente soltou aqui de Henrique. Aqui a gente soltou um tráfego em direção ao servidor DHCP, você vê que deu 4 Destination Host Unreachable. E em direção ao André deu 4 Destination Host Unreachable, no total de 8 METs aqui. Então o nosso tráfego está batendo nessa nossa linha da CL, que é um deny 192.168.30.0. 000.000.255, né? Que é todo mundo da VLAN 30. Você já vê a cagada aqui, gente. Qual é a cagada? Eu tenho uma CL do tipo standard configurada o mais perto possível do source, da origem, tá? E boas práticas, tá? Qualquer livro que a gente pega para ler sobre redes, né? Quando se fala de ACL,
é uma regra, tá? Quando a gente configura uma CL do tipo standard, configurar o mais perto possível do destino, para não acontecer isso que está acontecendo agora. Eu tenho uma CL, ela é muito abrangente, porque ela só pega o IP de origem. Então ela está pegando todo mundo da VLAN 30 e está bloqueando o tráfego só olhando para o source. Então ninguém consegue mais falar fora da VLAN, porque sempre que eles forem falar, eles vão usar o IP dentro da VLAN 30, tá? Então a gente tem que consertar essa CL. Ele pede para a gente reconfigurar essa CL no roteador correto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente reconfigurar essa mesma CL. A lógica ela não está errada, ela só está configurada no roteador errado, tá? A gente tem que passar esse camarada aqui para o nosso R2. Por quê? Porque a gente quer bloquear o tráfego da VLAN 30 em direção à VLAN 60. Se essa CL tivesse posicionada aqui no R2, bloqueando só o source da VLAN 30, a galera da VLAN 30 estaria conseguindo conseguiria falar com a galera da VLAN 10 e da VLAN 20, tá? Porque o tráfego ele viria via R1 aqui, e só o R2 bloquearia. Tranquilo? Isso com essa CL configurada aqui na Giga 00.60. Beleza, gente. Espero que tenha ficado claro. Estou tentando ser o mais rápido possível aqui, mais sucinto para não ficar muito longo o vídeo, mas dá pausa aí, assiste de novo para tentar entender melhor se ficou alguma dúvida, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos aqui no nosso R3, né? Vou dar um configure terminal. Eu vou apagar essa access list. No access list 1. Beleza, apagamos a CL. E agora se eu for no Henrique aqui, ó, e agora eu tentar o ping lá pro André, você vai ver que vai funcionar, tá? A gente vai perder o primeiro ali com o ARP, mas você vê que funciona, porque agora eu não tenho mais a CL bloqueando. Se eu pingar lá pro servidor DHCP, você vê que eu consigo me comunicar. Só que aqui eu quero bloquear, né? Eu não quero me comunicar com o servidor DHCP. Aqui a ideia é bloquear a galera da VLAN 30 ao data center. Então eu vou aqui no nosso R2. Eu vou só dar uma olhada aqui no nosso CL de novo, né? Vou abrir aqui. Você vê que ele só tem um deny para todo mundo dentro da VLAN 30 e um permit N, tá? Então vamos configurar essa CL. Só dar um do show IP access list, né? A access list que a gente tem configurada é a 101, então não tem problema a gente usar a access list 1 aqui. Então vamos access list 1, vamos dar um deny 192.168.30.0, todo mundo, a wildcard masks, todo mundo dentro da VLAN 30, e um permit, permit N, tá? Se eu der um do show access list, a gente tem a mesma lista de acesso. E agora onde a gente quer configurar, gente? E essa parte é muito importante, tá? Essa nossa CL, ela tem que ser obrigatoriamente no outbound da Giga 00.60, tá? Que é aqui o default gateway da VLAN 60. Então quando o Henrique mandar esse tráfego, ele vai mandar para o R3. O R3 vai mandar para o R2. O R2 vai olhar na tabela de roteamento dele. Quando ele vê que o tráfego é em direção ao servidor DHCP, ele vai tentar mandar, ele vai posicionar para mandar embaixo dessa interface. Só que antes dele mandar, né, vai bater na lista de acesso. E ele vai olhar na lista de acesso, vai olhar o deny lá e vai dar um drop nesse tráfego. Por que eu não poderia configurar na serial 000 aqui? Eu não poderia configurar um inbound aqui, você concorda comigo? Porque esse tráfego está chegando no R2 via serial 000. Eu poderia ter essa access list aqui amarrada no sentido inbound da serial 000. Por que não, gente? Por que não? Na verdade, eu não posso ter ela aqui, tá? E o motivo é muito simples. Imagina que essa interface aqui ela cai, tá? Serial 010. Essa interface do R3 cai. E agora eu não tenho mais o caminho para alcançar a VLAN 10 nem a VLAN 20 via R1. E agora eu tenho que passar por R2 para chegar na VLAN 10 e na VLAN 20. Se eu tenho essa lista de acesso amarrada aqui, ele vai bloquear não só meu tráfego para a VLAN 60,
mas vai bloquear também meu tráfego para VLAN 10 e para VLAN 20. A gente vai voltar naquele mesmo problema de antes, tá? Bloqueando o tráfego indesejado. Por isso que essa série ela não pode estar amarrada aqui na serial 000, ela tem que estar amarrada no outbound da Giga 00.60. Beleza, vamos no nosso R2. E o que eu quero aqui? Vamos na nossa interface, é a Giga 00.60, e vamos dar um IP Access Group One Out. Beleza. Se eu der um do show agora é run, você vê que embaixo da minha Giga 00.60 eu tenho essa lista de acesso. Se eu der um do show access list com ID de 1, a gente vê que não tem nada aqui, o contador está 0. Agora se eu for lá em Henrique e se eu soltar esse meu ping, ó, você vê que agora não está funcionando, Destination Host Unreachable, e se eu atualizar aqui, ó, está dando match justamente nesse nosso deny. Tranquilo? Só que você vê que a comunicação com a nossa VLAN 10 lá, ela não foi afetada. Tá funcionando. Então estou conseguindo me comunicar com o pessoal da VLAN 10, o pessoal da VLAN 20 também, tá? Vou perder o primeiro aqui por conta de um ARP, né? Mas você vê que ele consegue se comunicar. E mesmo se eu chegar aqui no R3 agora, vamos abrir o R3 e eu fazer aquilo que a gente falou lá, ó. Vamos abrir aqui o R3. Se eu der um show IP route 192.168.10.100, você vê que ele está saindo via serial 010. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Opa. Vamos entrar na serial 0/1/0 e vamos dar um shut nela. Você viu que estava saindo via serial 010, né? Para VLAN 10. Só que agora a ideia é que o SPF tenha feito a convergência aqui. E vou lá, agora eu estou saindo via serial 011. Então esse caminho não existe mais. O rato chegou aqui e mordeu o cabo não funciona mais. Agora eu estou saindo via R2, né? Para todo mundo, para me comunicar com a VLAN 60 e para me comunicar com a VLAN 10 e 20, eu estou saindo também via R2. Só que você vê que a nossa comunicação não foi afetada. Nesse caso, ó, continua pingando os caras da VLAN 20 e da VLAN 10, justamente porque a nossa CL ela não está empatando essa nossa comunicação, porque ela está aqui na Giga 00.60, tá no sentido outbound. E o tráfego, quando ele vai para a VLAN 10 e para a VLAN 20, ele vem de R3, do R2, o R2 solta aqui na Giga 01, tá? Então essa Giga 00.60 não tem nada a ver com a história. Beleza? Então é isso, gente. O vídeo ficou mais longo hoje, mas muito válido aí, muito conteúdo precioso aí. Assiste aí, cara, mais de uma vez, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí deixa nos comentários. De novo, foi um vídeo mais rápido aqui, tentei falar o mais rápido possível, para não ficar tão longo, o mais sucinto também. Beleza? Mas qualquer dúvida eu vou estar feliz em responder vocês aí. Valeu, grande abraço e vamos ao próximo Lab 4. Valeu, galera!